aqui citar você uma vez. Já estamos ao vivo. Deixa eu ver se já apareceu aqui. Ó, editar publicação. Pronto. Já estamos todos citados, o compromisso é grande. Meus queridos Muito, viu? irmãos, Responsabilidade. bom dia a todos, irmãos, amigos, a toda a espiritualidade amiga que está conosco. Hoje é dia 25 de julho e nós estamos com nosso irmão Ivan Rodrigues nos trazendo essa presença amiga diretamente de Uberaba. Ivan, seja bem-vindo, que a paz e a luz esteja contigo. Nós vamos aproveitar esse intervalo até as 9 horas para fazer uma ou duas questões do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu abri aqui há pouco, saiu lá do capítulo 5, Lei de Conservação. Instinto de conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Kardec pergunta. Vejamos a resposta dos nossos amigos. Sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Por que maquinal e racional? A questão da conservação, isso é instinto natural. Os próprios animais irracionais têm. E quanto mais perto do princípio da ignorância, não é ignorância de a pessoa ser brava, rude, não. De desconhecer. Tá? Ignorância, nesse caso, é o desconhecimento das leis de Deus. Quanto mais próximo, ele ainda tem isto como se fosse maquinal, uma coisa que está nele, intrínseca. Ao ponto em que, quando nós adquirimos o raciocínio aprimorado, a gente vai entendendo que não é só conservação nossa, é a conservação do meio, é a conservação das relações com o próximo, com o mundo em geral, com o universo em geral. Quer comentar alguma coisa, Ivan? Fica à vontade. É interessante você pontuar isso, porque realmente é um estado coletivo, né? Não é só individual. E a partir do momento em que se adquire esse conhecimento, que se estuda sobre isso, entende-se também a importância e a relevância desse estado de conservação, dessa necessidade. E aí a gente começa a compreender até onde vai esse estado de necessidade e esse estado de conservação, e a partir de quando são outras deficiências do espírito que me acometem a realizar determinadas ações, né? A gente vê essa preocupação. Outro dia, escutando uma palestra do Haroldo Dutra, ele citou que nós estamos num mundo, a Terra está hoje numa situação de provas e expiações. É um estágio intermediário de evolução. Nós não somos totalmente mundos primitivos, mas não estamos naqueles mundos superiores. Não, nós estamos no meio intermediário. E não é a Terra apenas, não é a Terra, o globo, não. É a Terra e tudo que está nela, a energia que está nela, é que vai passar para o próximo estágio. Não adianta eu me preocupar unicamente comigo, não, eu vou passar para regeneração. Não, não é eu, não. Eu não sigo sozinho.
Vocês lembram daquelas filas de escola onde que um ia puxando o outro? Geralmente a professora ia na frente e a gente ia. É assim. Quem está no degrau de cima, ele tem uma mão para cima e uma mão para baixo. Por quê? Porque tem um acima que está puxando você. Mas você também tem que fazer o seu papel de levar o que está abaixo. De puxar aquele de onde você veio, lá de baixo. Tem sempre alguém nos ajudando. Sejam nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, não importa. E a nossa necessidade de praticar a caridade para com todos, sem olhar a quem, de levar junto conosco nessa evolução o próximo. Quem é o próximo? Aquele que está mais próximo, aquele que está longe. Então não adianta, a Terra não vai, eu estou preocupado comigo. Não. Se a sua preocupação é contigo, já está errado, é egoísmo, é orgulho. A sua preocupação é com o coletivo, igual você bem disse. Então, não adianta pensar só no eu, no ego. Eu, não. Não adianta. É pensando nos outros. Eu colho esses frutos e é justamente esses frutos do que eu faço ao meu semelhante que são o meu alimento à alma, que vai me trazer o progresso, desde que haja entendimento. Não é fazer, como diz o outro, maquinalmente, igual está na resposta, não. Não. É ter entendimento. Quando a gente adquire esse entendimento, a gente adquire sabedoria. E o amor passa a ser uma coisa que não tem, ela não espera reconhecimento, gratidão, retorno, nada disso. É desinteressado. Este é o nosso desenvolvimento. É conservar o meu planeta, o meu irmão, as minhas relações que me doa. Eu quero sentir a tua dor. É importante, acho muito interessante você pontuar isso, porque a gente tem que sempre lembrar que nós somos conectados pelo sentimento, né? E essa conexão do sentimento é o que faz muito sentido quando você pontuou esse exemplo da escada, né? Que nós temos uma mão segurando aquele que está nos Tá? apoiando a subir e nós também estamos apoiando alguém a subir. E quando a gente faz essa conexão pelo sentimento, a gente entende a nossa responsabilidade, né, acerca disso. Porque a partir do momento em que eu coloco o outro para frente, que eu puxo ele, que eu tento auxiliar ele a melhorar, se eu não me propor a melhorar na mesma proporção, aquela pessoa muitas das vezes pode vir a falir pelo sentimento de amor que ela tem por mim. Porque se ela me ama, ela me vendo em sofrimento, ela pode muitas das vezes interromper a evolução dela e retornar em prol da minha evolução pelo sentimento de amor que ela tem por mim. Então a gente tem que pensar muito nisso. A minha responsabilidade perante a evolução do outro, mas também a minha responsabilidade perante a minha própria evolução, porque ela faz parte de uma conexão social, né, que você colocou aí, ela que permite a evolução do outro. Porque se eu não evoluo conjuntamente com ele, eu posso vir a ser um motivo de queda, né? Isso chama-se interdependência. Ou seja, está tudo conectado. Ivan, eu vou te pedir licença, são 9 horas. É o momento de nós levarmos os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus Pai Todo-Poderoso, a fim de que façamos a nossa prece inicial. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz e misericórdia. Aqui estamos rogando sermos humildes a fim de merecer, de que possamos
trabalhar em sua seara, levando de tua luz, de tuas bênçãos, de teu amor, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles que nos cercam, sejam eles encarnados ou aqueles que estejam na erraticidade, sejam aqueles que nos procuram pedindo perdão, pedindo apoio, socorro, ou aqueles que se nos apresentam na condição de obsessores, nos cobrando as dívidas pretéritas. Pai, recebam todos estes nossos irmãos os frutos da nossa prece, do nosso amor, do nosso perdão e do nosso pedido de perdão. Que aqueles que se encontram em condições desfavoráveis possam se ater ao arrependimento que os levará a conhecer a felicidade ao teu lado. Pedimos o apoio, a ajuda, a presença dos nossos amigos devotados irmãos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, dos nossos espíritos protetores e do nosso anjo guardião, a quem rogamos uma fina sintonia, a fim de obtermos ouvidos aos bons conselhos, às boas intuições. E como Jesus nos ensinou, nós levaremos a Ti, em agradecimento, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos e irmãos, bom dia mais uma vez a todos aqueles que estão nos acompanhando, rezando, vibrando conosco, orando conosco. Nós estamos hoje com o nosso irmão Ivan Rodrigues. Ivan, seja bem-vindo, bom dia, a palavra é tua, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer pelo convite, né? Eu acho esses momentos de reflexão, esses momentos de espiritualidade muito importante, principalmente nesse período em que a gente vive. E eu acredito que se a gente realizar essas ações, a gente aos poucos vai buscando e nos aproximando mais de Deus. Queria já de antemão falar que eu não sou palestrante, então nós vamos ter um diálogo e qualquer dúvida que tiver, qualquer consideração que você quiser fazer, Walter, sinta-se à vontade, viu? Me interromper, me corrigir, que eu estou aprendendo assim como todos os outros. E hoje, e hoje, para que a gente possa tratar, eu escolhi a passagem da porta estreita, que está descrita no capítulo 18º do Evangelho. Então eu vou ler a passagem aqui da porta estreita e posteriormente nós vamos comentar. Bom, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos ela encontram. Tendo-lhe feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão.
E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque e são numerosas as paixões más, e porque maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a entrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só muitos poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é com a unicidade da existência. O homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Bem, essa passagem do Evangelho, ela nos traz muitas reflexões, e muitas delas por simbologia, né? Nós precisamos começar pensando pelo sentido da porta. O que que vem a ser a porta que nos é apresentada? Essa porta é um estado de transição, é uma passagem, né? É um momento, uma representação de uma mudança, de uma transformação. E, sobretudo, quando se fala da porta estreita, que aqui é representada pelo Evangelho, né? Nós estamos falando de um momento de revelação da verdade, né? Então, nós temos que pensar no sentido em que essa porta nos apresenta. E mais para frente nós vamos entender dessa comparação de porta estreita e porta larga. Bom, aí a gente precisa refletir, além da questão da porta, sobre o caminho que é levado até chegar a essa porta, né? Porque a porta não está ali simplesmente e basta transpô-la. Para que eu chegue até essa porta e para que eu possa transpô-la, existe um caminho, existe uma jornada, né? Que me leva, sobretudo, à questão da escolha. Como eu posso escolher qual porta entrar? O que que me leva a entrar por uma ou por outra?
E essa questão da escolha é muito interessante quando a gente passa pela ótica do livre-arbítrio, né? Que é um presente, uma dádiva mesmo, né? Nós somos criação divina e por essa criação Deus nos deu uma oportunidade muito grande, que é a oportunidade da escolha, da decisão. Então, nós nos tornamos responsáveis pelo caminho que nos conduz até a porta, e principalmente pela porta em que eu transponho. Aquilo que eu faço é ação minha, é decisão minha. E por mais que muitas das vezes a gente que conhece um pouquinho do espiritismo se sujeita a falar, ah, mas eu tive um obsessor ali que me incitou ao mal, ainda assim eu tenho a escolha, eu tenho esse poder de decisão. Não é porque eu sou influenciado, eu sou condicionado a ter determinada ação, que aquilo ali vai fazer com que eu escolha determinado caminho. Então a gente tem que fazer essa reflexão, porque essa reflexão da escolha e do livre-arbítrio, ela propõe para a gente principalmente o autoconhecimento. Ela nos propõe a possibilidade e a necessidade de entendermos o nosso sentimento, as nossas ideias, as nossas concepções. Ela nos propõe essa percepção individual para que eu entenda até onde são minhas limitações, minhas imperfeições, minhas escolhas e a partir de qual momento aquilo ali passa a ter influência de outros agentes, né? Influência de espíritos obsessores, e assim sucessivamente. Então, essa passagem da porta estreita, ela começa inicialmente com essas reflexões. Quem sou eu? Quais escolhas eu faço? Qual caminho eu estou me sujeitando, né? Eu estou me propondo a seguir e por onde eu quero passar. Quando a gente fala disso, a gente começa a entender que as portas elas são uma representação das nossas escolhas. Elas são uma elas são uma representação de quais as consequências as minhas escolhas vão me levar. E eu acho importante ressaltar essa questão da escolha, porque quando a gente lê a passagem da porta estreita, a gente tem uma interpretação muito, eu falo que ainda muito católica, não sei se eu posso usar esse termo, né? Se é o adequado nessa questão, mas é uma interpretação de um Deus muito punitivo, um Deus que ele condena ao bem, condena ao céu e condena ao inferno aqueles que se opõem à prática do bem. Então, a gente tem ali uma percepção de que existe uma dualidade, né? Só existe o bem, o mal. Não existe um intermédio, não existe um processo de evolução e, sobretudo, a gente começa a pensar que a minha escolha é uma só, que eu tenho apenas uma possibilidade de salvação e que se eu não me salvar nessa encarnação, que nesse momento nem é considerada encarnação, né? Eu não tenho mais uma possibilidade de redenção. Se eu não me salvar naquele momento, se eu não fizer de tudo nessa encarnação, eu não vou obter a salvação. Eu estarei completamente perdido na erradicidade, né? Então, a gente tem que fazer essa mudança de percepção e começar a olhar primeiro pela ótica de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus paterno, que é a proposta do Evangelho. É a proposta de que nós consigamos visualizar um Deus que nos acolha nos nossos erros e que nos dê todos os subsídios e todos os recursos possíveis para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer e nos transformar diante disso. Então, Deus tem aí para a gente uma proposta.
Só que essa proposta, ela só vai se cumprir diante das nossas escolhas, da nossa intenção e, sobretudo, da nossa vontade. Quando o Evangelho faz a comparação de uma porta estreita, de uma porta larga, aí ele está nos propondo a percepção de que as consequências das nossas ações, elas podem ser tendencionadas a um lado em que nos propicie mais sofrimento e um lado que nos propicia regeneração. E quando a gente fala da comparação da porta larga e da porta estreita, nós temos que fazer também uma reflexão do estado do nosso planeta, né? Do estado em que nós nos encontramos. A Terra, como nós sabemos, é um planeta de provas e expiações. É um planeta que passa por um momento de transição e que, com a graça de Deus e com o planejamento divino, em breve, e em breve eu falo na questão do tempo da espiritualidade, não no nosso, né? Nós nos tornaremos um planeta de regeneração. E quando a gente considera o estado atual, que é um planeta de provas e expiações, nós entendemos que nós ainda estamos muito tendencionados ao mal e às falhas, mas que isso, com a transformação do mundo, vai se diluir até o momento que nós tenhamos mais oportunidades e mais condições de escolher ao bem. Então, a gente fazendo essa reflexão, a gente entende, primeiro, que errar num planeta em que nós vivemos é uma situação compreensível, é uma situação que Deus entende que seja, que aconteça, mas também não é uma situação em que nós tenhamos que nos confortar. Não é porque é um planeta de provas e expiações, um planeta em que o mal ainda é muito presente, que eu vou me contentar e que eu vou me permitir vivenciar isso. Que eu vou simplesmente entregar os pontos e permitir que isso faça parte do domínio das minhas ações. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente começa a entender que aqui, neste planeta de provas e expiações, nós temos uma dualidade. A porta larga sendo um estado em que as nossas ações são mais volúveis ao mal, são mais suscetíveis à prática, ao erro, né? E que a transposição dessa porta é mais fácil, né? Porque nós estamos nessa condição, nesse mesmo estado vibracional. E que a porta estreita, para nós que vivemos nesse planeta, é uma prova que propõe a ressignificação. Ela propõe para a gente uma mudança, uma transformação e, sobretudo, uma luta interna muito grande. Porque ela propõe que nós caminhemos em direção ao bem. E não só caminhemos em direção ao bem, mas que nós nos mantenhamos ao bem. Porque se a gente for parar para pensar nessa questão de um planeta de provas e expiações, da condição em que nós nos encontramos como espíritas, e espíritos, né, principalmente, a gente passa a entender que nós estamos muito volúveis. Uma hora eu escolho bem, outra hora eu escolho mal, e que, e que isso ainda nós somos muito suscetíveis às diversas energias que nós estamos presentes ali, né? Que nós somos submetidos. E então a gente tem que parar para refletir que não é só um caminhar, não é só um praticar o bem, mas é se manter nesse caminho. É entender que hoje eu estou praticando bem e que eu devo permanecer nesse caminho, que eu devo permanecer acertando, agindo com responsabilidade diante daquelas ações. Então, a gente para fazer essa reflexão, porque para nós, nesse planeta em que vivemos, a porta larga é o caminho da perdição e a porta estreita, o caminho da salvação. Mas se nós considerarmos uma ótica de um planeta de regeneração ou um planeta feliz, né, como nós vemos no Evangelho, nós entendemos que para eles a porta estreita é o caminho do mal e a porta larga é o caminho do bem.
é o caminho das boas ações, da boa prática, porque eles já estão em condição de praticar o bem. Aquilo ali para eles já é natural, já é algo que está na essência deles, que não requer muito esforço praticar o bem, né? E, sobretudo, se manter no bem, que é o mais importante. Então, essa comparação da porta estreita ela tem que ser verificada sobre essas duas óticas. Para mim, hoje, que estou num planeta de provas e expiações, qual é a reflexão de porta larga e porta estreita? E para mim, futuramente, em um planeta de regeneração, qual que é essa reflexão para mim de uma porta larga e uma porta estreita? Mas aí a gente tem que lembrar da nossa condição, a gente tem que voltar. Hoje eu estou como? Porque é com hoje que eu trabalho, né? Hoje eu estou num planeta de provas e expiações, em progresso para um planeta de regeneração. Então, eu estando nesse planeta, qual que é a minha condição? Suscetível ao mal e, consequentemente, a transpor a porta larga. Mas a reflexão da porta estreita, dessa passagem do Evangelho, ela traz um valor que é muito importante e que às vezes nós subjugamos o poder que ele tem, que é o poder da vontade. A nossa vontade, ela é um poder muito grande, porque é a partir dela que nós nos transformamos, que nós criamos, e eu falo isso num contexto geral, porque é a vontade que nos permite evoluir tanto espiritualmente quanto materialmente. Se não fosse pela vontade, nós não estaríamos hoje onde nós estamos. Nós não teríamos as tecnologias que nós temos, que facilita a nossa vida, né? Nós não teríamos a possibilidade de estar aqui nessa transmissão. Se não fosse pela vontade, muitos de nós estaríamos em condições deploráveis. Nós estaríamos passando fome, nós estaríamos passando sede, porque é a vontade que nos move ao trabalho, né? Vai muito além de uma questão de necessidade, porque nós temos essa necessidade, mas a partir do momento em que essa necessidade é suprida, a gente simplesmente deixa ela de lado ali. Mas a vontade, ela nos estimula a continuar, a crescer, expandir isso. Então, nós temos que dar importância para as nossas vontades, e a gente tem que entender quais são as nossas vontades, as nossas expectativas. Porque a gente muitas das vezes fala: olha, eu quero ser um bom espírito, eu quero ser um bom espírita, eu quero evoluir, eu quero ir em direção ao Cristo, eu quero ir em direção a Deus. Mas será que a gente realmente quer? Será que a gente realmente se propõe a isso? Ou é uma vontade ilusória? É só uma fala minha que eu tenho, é só uma verbalização de algo que eu idealizo, mas eu não sinto a vontade, o desejo, que eu não busco as forças em mim para que isso aconteça. Porque quem tem vontade, ele busca. Quem tem vontade, ele se propõe a fazer acontecer, né? Ele se propõe para adquirir os recursos e todos os instrumentos necessários para a concretização daquele desejo. Então, nós temos que pensar nessa questão da vontade, principalmente na ótica do autoconhecimento, na ótica do livre-arbítrio. Deus me permite escolher e ter vontades. Mas quais são as minhas vontades e o que essas vontades vão me acarretar? Porque nós temos que entender que, apesar de termos o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio ele tem consequências, né? Ele tem limitantes. E não são limitantes da escolha, mas são limitantes de onde essa escolha pode me levar. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente passa a entender ainda mais a nossa responsabilidade. Eu gosto muito de falar dessa questão da responsabilidade, porque nós temos um papel de transformar, de mudar o mundo individualmente e coletivamente. Se eu desejo, se eu tenho esse intento, se eu realmente expresso e busco por isso, isso pode acontecer, isso pode chegar a se concretizar. Então, nós realmente queremos ser salvos?
Nós realmente queremos transpor a porta estreita? Queremos transpor as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas malícias, os nossos erros? Nós realmente temos essa vontade? Porque a partir do momento em que nós falarmos, eu tenho vontade, e eu buscar essa vontade dentro de mim, eu vou me propor a me corrigir. Eu vou deixar de realizar determinadas ações que não condizem com a pessoa que eu busco ser, que não condizem com a minha proposta de evolução. Eu vou deixar de lado o egoísmo, eu vou deixar de lado a inveja, e eu não estou falando deixar de lado de uma forma imediata, não, porque nós somos seres em evolução, nós somos seres falhos. Isso vai acontecer gradativamente, um dia após o outro. Então, eu costumo muito pensar, muitas das pessoas pedem a questão da paciência, né? Fala assim, nossa, eu queria tanto ser paciente. Será que eu quero realmente ser paciente? Será que essa é a minha vontade, ser paciente? Porque quando Deus me dá todas as circunstâncias para que eu seja paciente, quando Ele me dá uma pessoa difícil para lidar, quando Ele me dá uma situação em que seja complicada, que seja delicada, quando eu sou submetido a um desconforto no meu dia, será que eu quero realmente ser paciente? E se eu quero realmente ser paciente, por que que eu não me proponho naquele momento ser paciente? A ter calma, a refletir sobre aquilo que está acontecendo. Então, é, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nesse aspecto, sabe? No tentar entender um pouco mais sobre o nosso papel na transformação no mundo. Ter uma visão um pouco egocêntrica sobre a nossa responsabilidade diante daquilo ali. Eu entender que eu sou um agente transformador, sem me preocupar com o que o outro vai fazer também para auxiliar nessa transformação. Porque por mais que nós sejamos um coletivo e que nós precisemos evoluir coletivamente, eu tenho que me preocupar com as minhas ações, o que eu posso fazer pelo bem do outro, o que eu posso fazer pela minha evolução e pela evolução do mundo em que eu vivo. Quais são as minhas vontades? Quais são, sobretudo, as minhas escolhas? Porque escolher, por incrível que pareça, não é fácil. Escolher é muito difícil. E nós, seres humanos, a gente tem muito medo da escolha, sobretudo pelo medo das consequências. A gente quer escolher, a gente quer ter toda a liberdade do mundo para poder definir como que a gente vai agir, mas a gente tem muito medo das nossas consequências. Então a gente tem que entender, racionalizar isso e parar para pensar que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu essa possibilidade de escolha, que é uma coisa que eu, enquanto espírito, desejo, que eu clamo para mim, né? A questão da escolha. Mas eu tenho que entender que essa escolha, ela vai ter uma consequência, né? Ela vai ter uma finalidade ali. Então, quais são as minhas escolhas? Quais são as minhas propostas durante o meu caminho, durante a minha jornada até a transposição dessa porta? Qual que é a minha proposta diante disso? A gente precisa refletir sobre nosso papel diante esse caminho até essa transposição, até essa transformação. E me desculpa ser muito redundante, eu sei que eu estou reforçando isso, mas é porque muitas das vezes a gente deixa as coisas na mão de Deus. A gente fala muito que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para a gente, mas Deus nos permite que nós caminhemos até essa vontade, né? Deus não nos obriga a caminhar até Ele. Deus nos concede isso, né? Essa oportunidade. Então, eu tenho que muitas das vezes, ao longo do meu dia, parar de falar assim, que seja feita a vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade para mim, mas ela vai ser feita à medida que eu escolher que essa vontade seja realizada, né? A partir do momento em que eu me proponha a caminhar até essa finalidade. E será que eu estou caminhando? Será que eu estou
me propondo a ir em direção a esse propósito divino? E eu preciso considerar isso, sobretudo pela ótica do tempo em que nós vivemos. No Evangelho, na passagem da porta estreita, ele faz a reflexão e ele coloca o seguinte: que em determinado momento essa porta vai se fechar. E olha o tanto que é interessante a gente parar para pensar que a porta sempre esteve aberta. Nós nem precisamos abri-la. Deus deixou a porta aberta para que a gente transpusesse ela. Eu não preciso abri-la, preciso apenas transpô-la. Mas em determinado momento, essa porta vai se fechar. E esse fechamento das portas são o fechamento das oportunidades que nós temos. São os encerramentos dos ciclos que nós de oportunidade que nós tivemos. E esses ciclos de oportunidade, eles são muito bem representados pela questão da reencarnação, né? Quantas encarnações nós não temos, não somos agraciados para que nós nos modifiquemos. E quantas delas nós desperdiçamos, né? Nós deixamos de aproveitar, nós deixamos de extrair o necessário para a nossa evolução, para o nosso progresso. E a gente tem que pensar, sobretudo, na ótica do planeta em que nós vivemos. Chico nos avisou que as oportunidades de regeneração neste planeta estão se encerrando para esses espíritos que não se propõem a modificar, para esses espíritos que são resistentes ao progresso, né? Essas oportunidades nesse planeta estão se encerrando. As encarnações no planeta Terra, na condição de espíritos que precisam passar por provas e expiações, estão se encerrando. Que em breve nosso planeta vai entrar num estado de regeneração, vai entrar num estado em que exige a presença de espíritos mais evoluídos, mais preparados. E aí nós seremos submetidos a planetas inferiores. Nós vamos estar condicionados a encarnações de sofrimento, né? Onde nós não temos esse conforto que hoje nós temos. E a gente pode fazer uma reflexão disso, principalmente se a gente trazer a questão dos exilados de Capela. Eles já estavam em um planeta com uma evolução tecnológica, uma evolução científica considerável. E pela falta de evolução moral, eles foram condicionados ao planeta Terra. Um planeta que ainda caminhava, um planeta que estava no primórdio ali da transformação. E a gente tem que considerar o tanto que foi sofrido para esses espíritos ter que viver num planeta onde eles não tinham os recursos que eles tinham no outro planeta, em Capela. Eles não tinham as ferramentas que eles dispunham no outro planeta. E quantas oportunidades foram perdidas nesse período, né? É uma reflexão muito importante quando a gente pensa pela ótica, o que eu estou fazendo na minha encarnação atual? Como eu estou lidando com o meu dia a dia? Eu estou realmente me propondo a seguir os valores em que eu acredito, porque uma coisa é eu verbalizar, né? Eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser humano, complacente, eu tenho que ser puro de coração. Uma coisa é eu verbalizar e às vezes entender e acreditar nisso, né, de uma forma intelectual. Outra coisa é eu internalizar isso no nosso sentimento. O quão eu estou me propondo a seguir isso e o quão eu estou me propondo não só a idealizar, a entender, mas também a sentir, né? A caminhar em direção a isso. E a gente tem que considerar que esse é um ponto de conexão muito importante, a conexão do meu entendimento sobre o assunto com o meu sentimento acerca disso. Porque a partir do momento em que eu sintonizar ambos, as minhas ideias,
a minha inteligência com os meus sentimentos para um propósito do bem, quando a gente sintonizar, quando a gente alinhar isso, a gente não vai mais sofrer para transpor a porta estreita. Aquilo ali já vai ser natural, já vai ser da nossa essência. A porta estreita, ela vai ficar menos estreita. Ela vai se tornar um pouco mais larga. Porque quando eu for transpor a porta, eu já vou ter deixado muitas das bagagens que me impedem de transpor aquela porta. Muitas das imperfeições que me impedem de prosseguir. Então, essa transposição vai acontecer de uma forma natural, de uma forma tranquila. E aí é onde a gente tem que considerar, será que a porta que é estreita, ou será que eu que estou repleto de bagagens que não me permitem passar por essa porta? Qual que é a proposta que eu tenho perante ao Evangelho, perante a doutrina espírita, perante a melhoria, né? Perante a lei do progresso? Qual é a minha proposta diante disso? O que eu quero trazer para isso? Então a gente volta naquela reflexão. Quais são as minhas vontades? Dessas vontades, o que eu vou transformar em escolha, né? O que eu vou optar por fazer, né? E como que vai ser a minha jornada diante dessas escolhas, né? O que essas escolhas vão me propiciar? Quais as dificuldades que eu vou ter que me submeter para conseguir manter essas minhas escolhas, para manter a minha vontade firme? Mas, sobretudo, quais as consequências daquela minha escolha? É aquele local que eu quero chegar? É é aquela transposição que eu quero ter? Então, o que vai ser exigido de mim para que isso aconteça? E eu gosto muito de falar nesse âmbito com a juventude, porque no centro em que eu frequento, que é o Bezerra de Menezes, a gente tem um trabalho com jovens muito interessante na mocidade. Eu gosto muito de fazer essa reflexão. O quão espírita eu sou em todas as circunstâncias da minha vida. Porque a gente vê muitas das vezes, dentro da comunidade, a gente que é jovem ser criticado por frequentar determinadas festas, determinados locais, mas nós estamos numa condição em que nós precisamos vivenciar algumas coisas, passar por determinados ciclos, determinadas experiências para evoluir. E eu falo que essas questões são de muita reflexão para o jovem, porque é o momento em que ele tem de prova da vontade dele, né? Porque não há problema eu ir numa festa, não há problema eu socializar com os meus amigos, mas qual o meu comportamento diante disso? Será que eu sou espírita realmente em todas essas circunstâncias? Será que eu, dentro do centro, prego a questão da bebida alcoólica, da questão do comportamento, né, de ter um comportamento idôneo? Será que eu faço isso? Não só nesses ambientes festivos, mas no meu trabalho? Será que eu me proponho realmente a seguir esses valores? Na casa espírita, será que eu sou como eu digo ser? Será que eu faço tudo aquilo que eu falo, né? Na minha família, com os meus amigos, eu faço aquilo que eu falo? Eu realmente sigo os propósitos espíritas? Eu realmente tenho vontade de aderir ao que o espiritismo propõe? Eu tenho a escolha correta no meu dia a dia? E veja bem, eu falo aqui não pelo sentido de que nós temos sempre que acertar, mas que nós temos que ter consciência das nossas escolhas, né? Eu estou consciente dessas escolhas, eu estou refletindo acerca delas, e isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente passa a entender a nossa jornada e, volto a falar, a gente passa a entender a porta que a gente vai transpor no final de cada existência, no final de cada encarnação.
Era essa a reflexão que eu queria trazer. Eu espero que eu não tenha sido muito confuso, porque às vezes eu me perco em meio a tanta fala, né? E eu espero que eu tenha conseguido fazer com que cada um, aos pouquinhos, entenda o seu papel diante da transformação. Escuta, do mesmo jeito que você falou, eu vou te dizer uma coisa: não existe certo ou errado, existe a minha posição e a sua. Por isso é que somente Deus, tem o poder de nos julgar, porque Ele vê o que eu não vejo, o que você não vê. Ele vê a essência. Muito do que a gente faz, ou seja, tudo do que a gente faz, o que me incomoda em você é o seu livre-arbítrio. E o que te incomoda em mim é o seu livre-arbítrio. Porque você olha pela É tua verdade. ótica. O seu livre-arbítrio é diferente. Então não se preocupe. Há muitas verdades nossas de agora que somente o tempo irá transformar essas verdades em obsoletas. A única verdade que não se muda é Deus. Vamos passar, gente, ao momento da frutificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz, nós rogamos para que deposite em nossas águas, através da fluidificação, os remédios, as energias, as bênçãos necessárias a cada um de nós. Os remédios às nossas imperfeições e mazelas do corpo físico e também as imperfeições morais que residem no nosso espírito, na nossa alma. Que estas águas se nos prestem a nos limpar, a nos lavar, a nos tornar puros. E pedimos, Pai, que esta mesma benesse chegue a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos esta oportunidade, esta energia renovadora e reequilibradora. Que assim seja. Deus Pai Todo-Poderoso, é o momento que passamos a segunda parte dos nossos trabalhos. É o trabalho dos passes. Eu conto com as energias de todos vocês, de todos nós, com a doação, com as vibrações. Deus Pai Todo-Poderoso, permita-nos doar das nossas boas energias e levar, junto com as tuas bênçãos e a tua luz, através de um abraço fraterno, a todos aqueles que se encontram em sofrimento, em dificuldades diante de suas provas. Aqueles que perderam a sua fé, a sua esperança, aqueles que se acham com os corações endurecidos, vibrando nas más sintonias, perdidos nos maus caminhos. Pai, que possamos abraçar a cada um, levando a eles o refrigério, o consolo, as energias necessárias a se restabelecerem, se encontrem eles encarnados ou na erraticidade. Possamos abraçar principalmente os nossos obsessores, aqueles com os quais é necessário a nossa maior simpatia, o nosso maior amor. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga, detentora intelectual deste trabalho que nos permite sermos teus servos. E vamos neste momento, no íntimo de nossos pensamentos e corações, elevar a Deus as nossas preces,
os nossos agradecimentos e as nossas rogativas, enquanto recebemos o passe magnético. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos deu a oportunidade de trabalho. Agradecemos ao nosso irmão Ivan, a todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados. Lembrando que amanhã nós teremos uma novidade. O primo do Ivan, o Lucinei Rodrigues, vai nos trazer o Evangelho com músicas. Se vocês não conhecem, não percam. É maravilhoso. E é uma pessoa que a música dele parece que não é nota musical, que sai flor, né? É essência. Eu tenho que concordar e eu tenho que reforçar a divulgação. Quem não assistiu, quem não conhece o Lucinei, não perca a live de amanhã. Vocês vão ter uma surpresa muito grande. É maravilhoso. Ivan, muitíssimo obrigado. Eu vou Eu fazer tenho que agradecer. eu vou fazer a prece final e me permita, eu quero fazer umas duas colocações ao final, só que eu vou fazer a prece, quem quiser continuar conosco, vai ser um bate-papo. Com certeza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós vamos num bate-papo informal aqui. Aqueles que quiserem nos acompanhar, fiquem à vontade. Ivan, primeiro, não se turbe o vosso coração. O jovem de hoje em dia é uma figura que a gente quase não vê dentro da casa espírita. É uma honra termos pessoas como você. Não fique, não melindre, não fique com medo que você não foi redundante, não foi nada disso. Foi maravilhoso, maravilhosa a tua explanação. Tá? Então não se turbe o vosso coração. Nós estamos aqui, se nós fôssemos seres de luz, nós estaríamos em missões, não estaríamos aqui. Tá? Então, eu, para chegar nos 49, eu já tive 10, já tive 15, já errei. Eu sei o quanto é difícil estar aí e o qual valoroso é a tua presença, o teu trabalho. Parabéns. Eu gostaria só de contar para vocês uma coisa. No livro Céu e Inferno, tem uma explicação que você tocou no catolicismo, e tem uma explicação muito boa sobre essas figuras, esses dogmas. Mas o que acontece? Do mesmo jeito que Jesus Cristo contava o Evangelho por parábolas, trazia histórias chocantes, com cores que o pessoal entendia, a mesma coisa fazemos nós. Quando a gente quer falar com o filho, a gente fala assim, ó, o homem do saco. A gente sempre tem uma figura de monstro, de demônio. E, detalhe, o capeta não é feio. Não existe. Quem pinta o capeta de feio é o bom. Porque, na realidade, vamos pensar o seguinte. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não floreou nada, ele não mostrou nada além da realidade, ou seja, a verdade. A verdade nua e crua, o caminho que leva à porta estreita,
Na realidade, ele tem sofrimento. Ele não é bonito. Ele exige muito mais de nós do que a porta larga. Você já pensou, se o capeta fosse feio, ele conseguiria a simpatia de alguém? Não. A porta larga, na realidade, ela é mentirosa. Ela não tem compromisso com a verdade. O interesse dela é seduzir-nos pelas paixões materiais. E eu vou contar a historinha para vocês. Um político morreu, ó, é historinha, tá? Morreu e subiu para o céu. Chegou lá, assim que abriu o elevador, ele foi de elevador. Aí um anjo apareceu e falou assim: ó, você está no céu, mas o seu livre-arbítrio aqui ainda persiste. Eu vou te apresentar o céu para que você conheça. E foi mostrar para ele o pessoal trabalhando, não existia aquela historinha de anjinho, não. Beleza. Aí pegou e falou assim: agora você vai acompanhar o nosso irmão. E abriu-se novamente o elevador e um capetinha chegou e falou assim: vão comigo? O capeta bem ajeitadinho, coisa e tal. E chegou lá e abriu o inferno e mostrou festa, uísque, charuto e mulheres e algazarra, que é trem todo, não sei o que lá. Aí falou assim: ó, beleza. Agora que você conhece o céu e o inferno, você tem a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Aí ele veio e falou assim: ô Anjinho, me perdoa, mas eu acho que aqui eu sou muito mais, eu tenho mais utilidade. A minha sintonia, eu me senti tão bem aqui. Eu falei: não, tudo bem. O Anjinho foi embora e entrou para dentro do inferno. Entrou, fechou as portas, a situação mudou. Pô, mas calma aí, capeta. Você não mostrou para mim uma situação? Não, rapaz. A gente estava em campanha. É a mesma coisa, gente. O mal se nos apresenta bem vestido. Mas o que é? Para seduzir. A porta larga é isto. É a sedução, principalmente pelos prazeres materiais. A gente, quando é colocado numa encarnação, a gente realmente é colocado à prova. A gente tem o caminho da verdade, a vida. Olhar lá um mendigo sofrendo, olhar, cuidar do próximo como bom samaritano, ou você vai onde se conhece, principalmente diante dos esforços que se faz para se combater as más tendências. Eu vou ver aqui, eu não vou me deixar seduzir. Com certeza. Eu achei que foi maravilhoso, eu fui anotando as coisas, você me deu essa oportunidade, mas estes pensamentos, quem me indicou a direção para eles foi a tua explanação. Entendeu? Sinal de que você tocou em mim e tocou em muitos do que aqui estão conosco, e não são encarnados. Você mexeu com a consciência dos nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando e que estão sem este corpo físico. Parabéns, muito obrigado. Espero que Eu que você agradeço. à vontade, que possa nos trazer a tua energia, a tua alegria em outras oportunidades. Fico muito feliz, Walter, com o convite, com essa oportunidade, porque eu concordo com você. Eu acho que o jovem precisa falar, eu acho que o jovem precisa se colocar nessa condição. E quando eu falei até da questão do jovem, no cotidiano do jovem mesmo, sabe? Eu acho que ele tem que se propor
a ser firme diante dessas situações, em todos os ambientes, então, sobretudo na casa espírita, porque a gente costuma muito falar, idealizar, eu vejo palavras muito bonitas, eu mesmo sou uma dessas pessoas que falo, nossa, a gente tem que prosperar na paz, no amor, mas eu sempre busco fazer essa análise do meu cotidiano. Será que eu estou agindo realmente dessa forma? Será que eu estou realmente me comprometendo com isso? E por mais que às vezes seja um pouco difícil, a gente se senta embaraçado de estar aqui, porque a gente fica um pouco tímido. Mas eu acho importante, porque se eu me proponho a ser um espírita de verdade, a seguir os desígnios de Deus, a caminhar nessa verdade, que eu fale também sobre essa verdade, que eu me proponha a realmente expressar isso. Sobretudo, eu falo que o mais importante dessas reflexões, de quem está aqui conversando, que nem eu falei, eu não acho muito complicada essa palavra palestra, né? Eu acho que tem uma responsabilidade, um peso muito grande, mas quem está aqui conversando, acho que ele é o mais tocado, porque ele escolhe aquilo que, ele Olha escolhe a a distância. passagem que ele precisa, entende? Então eu fico pensando muito isso. Se eu escolher essa passagem da porta estreita, é porque é uma reflexão que eu preciso fazer. O quão eu estou firme diante das minhas vontades, o quanto eu estou cedendo. Então eu penso muito nisso, sabe? Só que eu discordei de você uma coisa. Permita-me. Pode falar, com certeza. A porta não está aberta, não. Ainda tem essa dificuldade. Batei e abri-vos-á. É o que mais liquida as pessoas diante. A porta estreita ainda está fechada. Porque é aquilo que você disse. O ajuntamento das virtudes, e não das qualidades, e não dos bens. Que eu chego lá cheio de sacola, ainda encontro a porta fechada, eu não tenho nem mão para bater na porta. Enquanto que se eu estiver carregado de virtudes, a porta vai estar fechada. Aí que é o pior, é o que desanima. A porta não está aberta. Existe a possibilidade de você chegar lá, bater nela e falar assim, igual você disse no texto: não te conheço. Você está atrás de tanta sacola, de tantos bens que eu não te conheço. Despoja-te de tudo isto, vista-te da humildade e bata. A bater, abrir-vos-á. Nós passamos a vida com a sacolinha de lado, eu costumo falar em bornal, juntando as pedras, colocando aqui. Mas é mais fácil. Você está mais próximo da porta do que eu. O pepino novo, o pepino se torce de novo. De velho é pior. Ivan, muitíssimo obrigado. Eu que As agradeço. portas aqui são estreitas, mas estão abertas. A casa é tua. Quando você quiser e tiver a oportunidade de vir falar conosco de novo, esteja à vontade. Que Muitíssimo agradeço. obrigado. Adorei, tá? O pessoal vai comentar, eu acho que eu nunca fiquei com ninguém tanto tempo. Fico feliz e agradeço. Se Deus quiser, em breve, uma outra oportunidade, eu vou estar aqui. Ache essa oportunidade, que as portas já se abriram. Pode deixar. Um abraço. Gente, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã com o Lucinei e as músicas lindas. Não percam.